vitoriosa. Amém? Eu quero, nesse momento, ler com vocês aqui no livro no Evangelho de João, no versículo 3, do capítulo 3, do versículo 14 ao 19, e falar desta maneira. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, e o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e o mundo, os homens, amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Amém? Então, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe com essa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que abençoe cada pessoa desse momento que está ouvindo a Tua palavra, me abençoe também a minha vida para transmitir a Tua palavra, que Teu Espírito Santo ache lugar no meu coração, ache lugar no coração dessa pessoa, para ouvir a palavra de Deus, reter no seu coração e aprender de Deus nessa manhã de hoje, em nome de Jesus. Então, que Deus possa te abençoar nessa manhã de hoje, que você possa prestar atenção à pregação, ouvir e entender o que Deus quer falar com você nessa manhã de hoje. Quero dizer que Deus tem uma palavra para você nessa manhã, que Deus tem uma palavra para o seu coração, que Deus tem uma palavra de conforto, de segurança, que Deus tem uma palavra de exortação, de restauração e de vida para você e para a sua família. Não importa onde você esteja. Você pode estar no hospital internado, você pode estar em casa, você pode estar rodando seu Uber, seu táxi, você pode estar no coletivo, você pode estar em casa. Os membros da Igreja Batista Alvorecer, principalmente nesta manhã de hoje, acorda, viu? A Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te dará entendimento. Então levanta do sono e vamos ouvir a palavra de Deus. É tempo de guerra, é tempo de luta, é tempo de batalha. O diabo está revoltado, está solto aí, mirabolando coisas terríveis para ceifar a vida de seres humanos. Então nós precisamos estar em vigilância, buscando ao Senhor, vigiando com toda oração e súplica, como diz o apóstolo, viu? Por nós, pela nossa família, deixar de ser displicente, achar que as coisas não estão acontecendo. As coisas estão acontecendo e nós precisamos abrir os nossos olhos e vigiar. Jesus disse que quando muitas coisas dessa natureza que está acontecendo no mundo estivesse acontecendo, que nós olhássemos para o alto, que a nossa redenção estava próxima. Então, Jesus está próximo, Ele está chegando, Ele está voltando. E nós precisamos urgentemente nos preparar para isso. Amém? Eu quero falar aqui desse texto, que é um texto que fala muito, muito, muito aos nossos corações. Eu quero falar sobre a história de Israel no deserto, dar só uma pincelada. Quando aquela nação saiu do deserto, os judeus, e que eles saiu do Egito, peregrinaram ali no deserto por 40 anos. Então teve um tempo que eles começaram a murmurar, a falar demais, a ofender a santidade de Deus, a ofender a provisão de Deus, um espírito de ingratidão muito grande na vida deles. Eles se levantaram contra Deus. E a Bíblia diz que veio no deserto serpentes e começaram a morder as pessoas, as serpentes. E essas pessoas, muitas delas começaram a morrer. Ficaram tomados. O acampamento de aproximadamente 3 milhões de pessoas ficou tomado por muitas serpentes. E muitas pessoas foram mordidas, muita gente começou a morrer e eles
eles clamaram a Moisés por socorro, certo? Hoje em dia, nós estamos no mundo. Esse mundo que você vive, que eu vivo hoje, ele é tido como tem uma prefiguração nesse deserto. Esse deserto era uma prefiguração desse mundo hoje. Israel saiu do Egito, certo? Estava no deserto, e no deserto tinha serpentes ardentes. Já tinha, mas Deus dava livramento. Mas quando o povo começou a errar e a pecar, as serpentes começaram a entrar no acampamento e morder muita gente. E isso simboliza o quê? A Bíblia ensina-nos, diz assim, não dê lugar ao diabo. Né? Diz que a maldição ela não acha pouso sem causa. E muitas coisas, às vezes, ruins que vêm sobre nós, vêm pela nossa própria culpa. A Bíblia diz de que se queixam os homens. Os homens se queixam do seu próprio pecado. O que está acontecendo no mundo é o pecado do homem que tem trazido essas maldições sobre o mundo. E ninguém pensa que é outra coisa, não. O pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário. A graça de Deus é de graça, mas o salário do pecado tem um salário. Quem peca, ele tem um salário, ele tem um pagamento. E o pagamento do salário é maldição, é morte. E a Bíblia ensina que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele povo no deserto, o povo começou a ser mordido e a morrer, a perecer no deserto. Era o povo de Deus, começou a perecer. Hoje no mundo, a igreja é povo de Deus. As pessoas que não são crentes são criaturas de Deus. Mas, infelizmente, o diabo está solto. A Bíblia diz que ele está no mundo. O diabo tem roubado, o diabo tem destruído, o diabo tem matado pessoas, às vezes precocemente, o diabo tem destruído a vida de pessoas, tem destruído famílias. Esse é um papel de Satanás aqui na terra. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso é interessante, né? E uma das coisas interessantes é que aquele povo clamou a Deus. E aquele espírito de ingratidão das pessoas que ali rejeitavam a Deus e recebeu como disciplina, né? A influência daquelas serpentes, como hoje o mundo está debaixo de uma influência maligna, né? Mas em meio à calamidade, muitas vezes é uma coisa interessante, né? Quando as pessoas estão em calamidade, quando as pessoas estão em situações difíceis, muitas vezes situações de término de vida, em situações desesperadoras, é que elas se lembram de Deus. E isso tem acontecido hoje. Muita gente tem se lembrado de Deus, muita gente tem pedido oração, muita gente tem clamado por Deus, muita gente tem buscado ajuda em Deus. E isso por causa da calamidade que tem assolado o nosso mundo. Em meio a essa questão da morte, né? As pessoas elas temem a morte porque é uma passagem, é uma incógnita para todos, né? Para quem tem Jesus não deve ser uma incógnita, né? Eu estava essa semana, ontem eu estava no funeral do bispo primaz da Igreja Batista do Caminho das Árvores, Sebastião Elias, e um pai para mim ministerial, um homem que teve uma grande influência na minha vida, né? Trabalhava ali junto com outro pai ministerial, que é o bispo Átila Brandão, na minha vida, e ele faleceu ali com 92 anos de idade, viveu, um homem que com 65 anos de ministério, deixou aí um legado maravilhoso. E uma das coisas bonitas que ele falou para mim quando estava vivo, uma vez almoçando na casa dele, isso não tem tem uns 3 meses, mais ou menos, se não tiver 3 meses, ele dizia, ele estava um pouco debilitado, doente, e ele falava, ele disse, papai, o senhor não precisa disso para me levar, eu estou pronto, qualquer hora é hora, só pode me levar a hora que o senhor quiser. Então aquilo foi um testemunho muito grande, muito maravilhoso. Amém? E nesse ensejo quero aproveitar para desejar meus sentimentos a toda a família do Bispo Eli, a todos os parentes, amigos,
E também o meu bispo, Átila Brandão, que era o líder dele, está em sua casa, nesse tempo de pandemia. Quero desejar a ele meus sentimentos e lamentar por aquela perda, por aquele gigante no seu ministério. Eu sei, esse homem que entrou no seu ministério, que somou muito ao seu ministério, tenho certeza disso. Sei que ele vai fazer uma falta muito grande ao seu ministério. Mas como o Senhor pensa, também penso, como o Senhor postou nas redes sociais, que tombou um gigante na terra, mas no céu entrou mais um guerreiro de Deus, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e já está de posse da sua coroa lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Então, meus sentimentos, todo o ministério Batista Internacional do Caminho das Árvores, por essa perda. Mas um ganho para Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E continuando aqui sobre a pregação, quando o povo começou a morrer, o povo começou a clamar. É como o mundo, né? O mundo está mordido, né? Infectado pelo poder de Satanás. E desde a época da queda de Adão e Eva, né? A pior infecção que pode existir não é a infecção por vírus ou por bactéria, por qualquer outro agente biológico. Não. A pior infecção é do pecado. A infecção do pecado ela é tão terrível que muitas vezes as pessoas elas gostam do pecado. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, Jesus é a luz que veio ao mundo. E o mundo rejeitaram a luz porque eles amaram mais as obras das trevas do que a luz. Então, o ser humano ele tem a tendência de amar mais o mal, o pecado. O homem gosta do pecado. O ser humano ele se dá ao pecado. E ele acha que é natural pecar. Ele acha que é normal. Ele não acha nem que é pecado, ele acha que é normal aquilo. E muitas vezes ele só dá conta que aquilo é pecado quando ele está na calamidade, quando ele está no desespero, quando ele está baixando já a sepultura, que ele vem se dar conta. Acredito até que é um ato misericordioso de Deus para trazer muitos ao arrependimento naquele momento. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta manhã, que o mundo jaz no maligno e que a sua vida, ela está sob a mira de Deus. Amém? Deus está te vendo, Deus está te olhando. Mesmo que você esteja nesse mundo, que você está mordido pela serpente, a serpente chamada Satanás, envolvido, né, no poder de Satanás, que veio roubar, matar, destruir as pessoas, tirar as pessoas do foco de Deus, do foco da salvação, do foco da cura, do foco da libertação. Deus, ele, em meio a tudo isso, ele tem providenciado para o homem a salvação. Naquele povo no deserto, eles clamaram ao Senhor, eles buscaram a Deus, e Deus disse: Moisés, faz uma serpente de bronze e pendura no haste, coloca no meio do acampamento. Toda vez que alguém for mordido de uma serpente e olhar para aquela serpente de bronze, ele ficará curado da mordida, da letalidade do veneno da serpente, porque nós sabemos que o veneno da serpente do deserto é um veneno muito perigoso. E as pessoas iam e corriam para a serpente quando era mordida e elas eram curadas. E hoje em dia você deve correr para Jesus, porque o veneno do diabo está injetado na vida das pessoas. E você deve entender que o único socorro é Jesus. Ele ele representa, né? Hoje em dia, ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que ele seja levantado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você olha para Jesus, mesmo com o seu pecado, sua vida de pecado, que você recorre a ele, você é perdoado. A Bíblia, ela ensina que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que pedir socorro, todo aquele que recorrer a Deus, ele será salvo, ele será liberto, ele será curado, ele será restaurado.
Amém? O povo do deserto só se deu conta que estava em pecado depois que muita gente começou a morrer. Então não espere isso acontecer com a sua vida. Não espere chegar nos últimos momentos, nas últimas horas, para você se dar conta que você está perecendo, que tem pessoas perecendo em sua família. Então, procure olhar logo agora, procure visualizar isso agora e buscar socorro no Senhor. O povo, no momento da morte, foi que clamou a Moisés, mas já tinha muita gente morrendo, já tinha muita gente perecendo, né? A serpente estava matando gente. Eu me lembro, sim, o rico, quando ele morre tardiamente, ele morre precocemente. E por que isso acontece com ele? Porque em vida ele não buscou socorro. Em vida ele não buscou ajuda antes. Ele estava mordido pela serpente. Mas a sua riqueza, o seu bem-estar, a vida que ele levava, lhe cegava os olhos. Ele não conseguia enxergar que ele estava mordido pela serpente, que ele estava debaixo do poder do maligno, que ele estava prestes a morrer, que ele estava prestes a aparecer. Ele não conseguia entender isso, talvez por ser rico, ele entendesse que ele ia viver muito tempo, como aquele outro rico que disse uma certa vez, ele disse: eu tenho muitos bens para muitos anos, come e bebe, ó minha alma, porque tem muitos bens para muitos dias. Então esse rico pronunciou isso e a Bíblia diz que Jesus disse assim para ele: ó, seu louco, hoje te pedirão a tua alma, de quem será? De quem será a tua alma? Pertence a quem? Certo? E naquele momento, aquele homem rico, o que morreu, ele quando se deu conta que estava morto, já estava no deserto, já estava no inferno. Ao contrário do ladrão da cruz, quando ele se deu conta que ele estava perecendo, onde é que ele estava? Ele estava na cruz, perto de Jesus. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando está no teu reino. E isso é muito maravilhoso, né? Amém? Glória a Deus, né? E isso nos faz lembrar do amor de Deus pelas pessoas. Você não precisa perecer, você não precisa morrer. Jesus é o nosso socorro. Jesus é o teu socorro. Você está no deserto, está nesse mundo. Esse mundo está sob a influência direta de Satanás, certo? E Deus, ele no seu amor, no seu grande amor, ele providenciou em Cristo, em Jesus, a salvação, a libertação para a sua vida. Naquela época o povo clamou a Deus pedindo ajuda, mas aqui no Novo Testamento a Bíblia diz que esse ato foi um ato unilateral, foi da parte de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem crê em Jesus, tem a vida eterna, mas quem não crê, está condenado. Por que não está condenado? É porque cometeu muito pecado? Não, é porque essa pessoa que já está condenada é porque ela desconhece Jesus, ela não recebe Jesus, ela rejeita Jesus. As pessoas que morreram no deserto foi porque não acreditaram também. Digamos, se alguma pessoa foi mordida de serpente, estava olhando para a serpente, estava lá a serpente para ele ser curado, ele disse: eu não vou olhar para a serpente, eu não vou me importar com a serpente, eu vou ficar aqui na minha. Esta pessoa, com certeza, ela pereceu. Pereceu por quê? Porque ela pecou não simplesmente por isso. Ela tinha um pecado, ela foi mordida pela serpente, mas ela pereceu porque ela não olhou para a serpente para ser curada. E assim as pessoas hoje perecem porque elas não olham para Jesus, porque elas não buscam socorro em Jesus, porque elas não buscam socorro em Deus, certo? Amém? Essa serpente hoje, naquela época era a serpente de bronze, hoje é Jesus. Jesus foi levantado na cruz, certo? E você deve olhar para Jesus. Se você quer receber de Jesus a salvação, se você quer o livramento da sua vida, eu digo a você que é uma esperança para você. Eu digo a você que em Jesus há salvação. Eu digo a você que em Jesus há libertação, a cura para a sua vida. Amém? E Jesus, ele se tornou acessível a todos. A cruz
de bronze ficava no meio do acampamento, todos tinham acesso àquela serpente, todos tinham. Jesus hoje é acessível a todos. Lá em Tito 2, capítulo 11, verso 2:11 diante, diz assim, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação ela é para você também, ela pertence a todos. A Bíblia diz que Deus não quer que os homens se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Deus não quer condenação para ninguém. Lá em Isaías, capítulo 45, versículo 2, Deus diz assim, olhai para a minha pessoa, sede salvos vós todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Então, o desejo de Deus é que você olhe para Ele, que você o veja, que você coloque seus olhos nele. Então, através de Jesus Cristo, Jesus é a providência de Deus para esse mundo. Jesus é o Salvador do mundo. João Batista, ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre, o mundo está perecendo, as coisas vão piorar, o mundo está no maligno, mas esse é um tempo de redenção, é um tempo de cura, é um tempo de restauração, é um tempo de salvação para a sua vida. Amém? A nossa pregação hoje é curta, ela é mínima. Hoje. Então, eu quero te convidar na sua casa, onde você estiver, a você receber Jesus como seu Salvador nesta manhã. Se você quer isso, onde você está, no hospital, no trabalho, está rodando, onde você estiver, levante sua mão que eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa vida agora, aqui nesse momento. Recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, perdoa o pecado dessa pessoa. Perdoa a vida que essa pessoa tem levado de erro diante de ti, por amor a Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que recebe Jesus como Salvador são transformados em filhos de Deus. Nem todos os homens são filhos de Deus, mas a tua palavra diz que a única maneira de uma pessoa se transformar em filho de Deus é quando aceita, é quando recebe Jesus como Salvador. E essa pessoa agora que está me ouvindo está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E oro por ela, Senhor, em nome de Jesus. Peço a tua bênção sobre ela. Peço que o Senhor perdoe os seus pecados. Peço que o Senhor visite a sua vida. Pai querido, limpa o seu coração de todo mal. Tira toda a escravidão do diabo na vida dessa pessoa e liberta completamente. Traz sobre ela o teu amor, a tua graça e a tua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Eu oro por cura por cada pessoa que está agora pedindo por cura, que está com Covid, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito maligno ceifador em toda a terra, na vida dessas pessoas, e declaro a cura e a restauração do Senhor nessa vida. Que todo sintoma maligno de Covid desapareça dessa vida em nome de Jesus. E você receba a cura agora e a restauração em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa cada família, abençoa cada casa, abençoa nessa manhã cada ministério, a cada igreja no mundo todo. Seja agora abençoada, levantada no poder, na graça de Deus. Abençoando todos os nossos dirigentes, todas as nossas autoridades que estão debaixo do comando, da influência, do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.